esse storytelling que não era suposto gravar já mais esse ano, mas também não era suposto termos agora, nesse momento, exército, polícias, políticos preocupados com atentados ao presidente que será empossado. Nós ficamos alguns dias tentando entender por que a pasta do meio ambiente estava se tornando uma espécie de troco político, não só nas coberturas de política e nos comentários que estavam sendo feitos em torno da transição e da formação do novo governo, como na prática pela equipe que está sendo montada. E eu comecei a deparar com algumas informações de que demonstravam que isso não era bem um tratamento dispensado ao Ministério do Ambiente, e sim porque o Ministério do Ambiente se tornou uma fonte de problemas para qualquer governo. Eu vou me ater somente às informações, porque isso deve ter ainda muitas histórias para frente. Já sei que tem muitas histórias para trás, então vamos ficar aqui nesse vídeo só pelas informações, ok? Por incrível que pareça, isso tem a ver com a questão energética. É estranho falar que o Brasil tem problemas energéticos, mas a verdade é que isto tem a ver com a questão energética e a gente vai entender isso muito facilmente. Não é só porque eu tive o meu pai trabalhando em boa parte das etapas de construção na etapa de projetos de duas das três maiores barragens hidrelétricas do país, responsáveis por 93% da energia elétrica que chega até as nossas casas, até as empresas, até as ruas, até as cidades. A de Itaipu, que fica na fronteira com o Paraguai, na altura do estado do Paraná. A de Tucuruí, que fica no Pará. E a de Belo Monte, que também fica no Pará, no rio Xingu. Veja bem, Itaipu e Tucuruí há anos trabalham próximos do seu limite de capacidade de produção, ao ponto de Itaipu estar na lista de espera de ser selecionado para uma das maravilhas da engenharia moderna. Tal é a eficiência da sua produção e tal é o êxito do projeto e da construção que foi feito em Itaipu. Em Tucuruí, a mesma coisa. Tucuruí está responsável por quase metade do abastecimento do país junto com Itaipu. E Belo Monte, desde que foi inaugurado na década de 90, no máximo atingiu metade da sua capacidade de produção. E de lá para cá, veio decaindo, até chegarmos hoje em 2002 com a usina completamente parada, todas as turbinas desligadas. Isso não é um problema novo. Isso causou problemas ambientais na região. Políticos, instituições, celebridades de Xingu, Cacique Juruna, governos já estiveram em torno do problema e ele só chegou a este ponto de estar sequer em atividade. Depois da magnitude da obra que foi feita, depois do Brasil ter provado e comprovado a sua excelência em hidrelétricas ao ponto de tornar esta, até por questões naturais,
a sua maior fonte de energia, baseado toda a sua infraestrutura de energia praticamente em hidrelétricas. E nós tivemos conhecimento de que em 2002 foi feita uma licitação, uma aprovação no governo orçamentária para se construírem mais barragens hidrelétricas no país. Veja bem, todo mundo, qualquer pessoa, mais instruída, menos instruída, mais embasada nessa área ou não, poderia levar a discussão por um caminho que não passasse pela questão de demanda energética do país. Porque, digamos que acidentes acontecem, digamos que nem todas as obras são bem realizadas, que poderia haver um problema de gestão, que poderia haver um problema de direção técnica da barragem, ou o projeto não previa o impacto ambiental que causou. Porque o impacto ambiental que causou, aqui entre nós em parênteses, ele afetou as marés de subida e descida, de baixas e altas de marés ali na altura do rio Xingu. E isso afetou bastante o sistema fluvial ao ponto de começar a haver secas, inclusive próximos da barragem. E isso afetou a fauna, afetou as tribos que dependem das cidades, que dependem do bom funcionamento do sistema fluvial. E o problema nunca foi resolvido. Se o governo decidiu, naquela altura, ampliar para mais 15 hidrelétricas a sua infra de produção de energia elétrica, a gente podia supor que, afinal, Belo Monte foi um projeto mal conseguido, um fracasso, um elefante branco, e que a dependência, inclusive a ampliação de necessidade de energia no país, fez com que se apostasse em outras usinas e essa provavelmente seria desmontada. É uma hipótese bastante plausível e compreensível. O problema é que agora, dezembro de 2002, nós esbarramos aqui com uma matéria do Correio Brasiliense, que aliás nem é do Correio Brasiliense, é da AFP, Associated France Press, republicada pelo Correio Brasiliense, que diz o seguinte: um instituto socioambiental, que é uma ONG que está há anos batalhando pela região e batalhando por esse problema da barragem de Belo Monte no rio Xingu, para ajudar a resolver o problema, já que a barragem até hoje não conseguiu ultrapassar esse problema, descobriu como que a própria usina poderia controlar melhor as baixas e cheias do rio e evitar assim que comece a haver um descontrole definitivo na região e comece a haver secas definitivas em alguns afluentes ou inundações desproporcionais em outros. E a resposta vindo da Norte Energia, que é a subsidiária da Eletrobras, que é a gestora da usina de Belo Monte, disse o seguinte: que eles reconhecem o hidrograma que foi feito pelos projetistas da barragem, pelos construtores da barragem. Não é um problema de incompetência, nem de gestão nem técnica. Eles conhecem as recomendações expressas no hidrograma que dizem como a maré deve ser controlada com a estrutura da própria usina. Ou seja, nós estamos diante de uma situação em que um problema da magnitude
está causando a Belo Monte, está sendo dito pelo próprio porta-voz da empresa que não se trata de incompetência, que eles sabem o que estão fazendo. E isto, em comparação, isso à luz da construção de mais 15 barragens para suprir a demanda energética, que Belo Monte não está dando conta por não estar funcionando pura e simplesmente, é no mínimo um escândalo que levanta suspeitas gravíssimas quanto a se Belo Monte foi desinvestida apenas para que houvesse a demanda de se construir mais barragens. A gente vai ficar por aqui com essas informações porque isso vai bater para trás na Lava Jato, isso vai bater para frente no que o próximo governo vai fazer com a questão energética hidroelétrica e com essas barragens que estão licitadas, foram leiloadas e têm agora por obrigação legal de ser construídas, mas com uma declaração dessa da gestora de Belo Monte dizendo que eles sabem como resolver o problema, que eles sabem pôr Belo Monte operando, suprindo a demanda energética sem causar os danos ao sistema fluvial que tem causado na região. Ok? Valeu.